Olá, sejam bem-vindos a mais um instante, esse nosso encontro aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. O tema de hoje, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É a terceira parte desse tema, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Se você perdeu, assiste lá as outras duas partes anteriores disponíveis lá para você, para quem quiser. Então, continuando no tópico passado, falava sobre esse tópico que eu vou relembrar aqui. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, vida extracorpórea, a gente está falando vida do desencarnado, vida na erraticidade. A gente está falando do perispírito, aquilo que prevalece quando existe o desencarne, né? Então, à medida que o ser chega na espiritualidade, vai se desanuviando essa capacidade de sensação que o corpo extrafísico tem, no caso do perispírito, e vai se eterizando à medida em que o espírito vai evoluindo. Então, continuando, ele diz assim: aurido do meio ambiente, este invólucro, ou seja, o perispírito, varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno para o verão ou do polo para o Equador. Então, a gente já comentou sobre isso. Da mesma maneira que a gente troca de roupagem a cada encarnação, a gente recebe uma roupagem nova e constrói um novo corpo físico, o corpo perispiritual também é um corpo. E ele é dotado, ele é constituído do meio em que se encontra. Então, o planeta Terra tem uma qualidade diferente de outros planetas. Então, o perispírito que é formado aqui ao redor do planeta Terra tem uma certa constituição. O ser, então, para sair de um mundo a outro, para visitar para um outro planeta, precisa necessariamente deixar o perispírito aqui, que é composto do material que oriundo aqui a Terra, e vai para um outro planeta e há de constituir um novo perispírito lá. Quando vem visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então as suas percepções se produzem como no mundo dos espíritos. Então, de novo, a mesma questão. Um ser que venha de fora para visitar-nos aqui no planeta Terra, para poder se manifestar aqui no planeta Terra, agrega essa energia semimaterial que é constituída do nosso planeta para poder se manifestar aqui. Então, nessa questão, a gente já consegue imaginar que não é qualquer espírito que consegue caminhar, viajar de um mundo ao outro. Só aquele que tem uma certa capacidade, porque essa liberação do corpo, mesmo que semimaterial, para a constituição de um novo corpo semimaterial, oriundo daquele planeta, né, onde ele deseja ir, precisa de uma certa capacidade, uma certa consciência, uma certa elevação para conseguir fazer isso. Dado, então, que esses espíritos que têm mais mobilidade, vamos dizer assim, que têm mais liberdade para caminhar de um mundo a outro, têm já uma certa consciência para poder fazer isso, tomar e largar o corpo, na medida em que como a gente troca de roupa aqui na Terra, né? Continuando, ele diz assim: todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. A gente já falou sobre isso também, da capacidade que o espírito tem de limitar ou de bloquear ou de perceber ou não perceber certas coisas que lhe são agradáveis. Aqui mesmo na Terra, né, a gente costuma dizer que
os filhos normalmente ouvem aquilo que eles querem ouvir, né? Eles não conseguem ouvir outras coisas que eles não estão interessados em ouvir. Já é uma certa filtro, uma capacidade de prestar atenção naquilo que desejam. O espírito não é diferente, evoluído, e quanto mais desencarnado, que ele não tem a limitação dos órgãos materiais, ele tem, na medida em que ele vai ganhando também essa capacidade, a possibilidade de filtrar aqui onde ele põe a sua concentração, onde ele põe o seu foco, e ali então ele limita ou define aquilo que ele deseja ouvir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma coisa só são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A gente vai ver que tem uma continuidade nesse sentido, de que existe um princípio hierárquico, né? Os espíritos mais elevados conseguem acessar todos os meios, inclusive os mais densos. Os espíritos menos evoluídos não conseguem acessar os meios mais sutis. Eles estão limitados pela sua capacidade, pela sua consciência, ao meio em que frequentam. Então é normal que os espíritos mais superiores, com essa capacidade mais evoluída, consigam afetar ou se fazer entender ou se fazer perceber a espíritos de uma escala inferior, mas não os inferiores afetarem os espíritos superiores. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. De novo, a mesma questão. Aqueles espíritos que são mais evoluídos, por terem essa capacidade e a consciência de manipularem o próprio fluido semimaterial, esse fluido mais eterizado, eles podem, na medida em que mudam a sua vibração ou tornam a vibração mais sutil, se tornarem invisíveis para aqueles de densidade menor. É uma das razões pelas quais a gente não consegue enxergar livremente todos os espíritos desencarnados que estão no meio onde a gente vive. Primeiro, porque a gente tem uma limitação orgânica, física, né? Se você não é médium de evidência, você normalmente já não consegue enxergar, mas mesmo que você seja um médium de evidência, um espírito mais evoluído terá a capacidade de se tornar visível ou não, né? Já não a mesma propriedade quando se trata de espíritos superiores. Um espírito inferior não consegue se esconder ou se tornar invisível de um espírito de classificação ou de maior categoria ou de conhecimento, categoria da impressão de separação, mas é de maior evolução, de maior consciência, de maior grandeza espiritual, vamos dizer assim. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Dá para a gente imaginar que à medida em que esse deslocamento ocorra, né, o espírito encarnado que até então tinha sua visão possibilitada pelos órgãos materiais, deixa de ter essa visão pelos órgãos materiais, já que está desencarnando, se desligando dos órgãos materiais, e passa a ter que enxergar pela visão do todo, pelo perispírito. Então, inicialmente, ele fica meio conturbado, fica meio turvo, não é possível, ainda ele está numa fase de acomodação a esse novo estágio que ele está. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Interessante, né? Possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. A densidade material do perispírito ela é diferente do corpo material. Então, dá para se dizer que não ocupam exatamente o mesmo espaço, mas ocupam os espaços intermoleculares. Então, é como se o espírito pudesse atravessar, o perispírito atravessa a parede, atravessa a porta, atravessa um outro meio físico, inclusive uma pessoa, se necessário, porque a densidade material é diferente, né? O que existe é que alguns espíritos, por não terem a consciência de que isso é possível, então às vezes se sentem trancados ou se sentem impossibilitados, mas é muito mais mental do que físico, já que está numa dimensão diferente vibratória e ocupam espaços diferentes daqueles espaços da matéria. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e da elevação do espírito. Quer dizer, a capacidade do espírito enxergar para frente ou para trás, passado ou futuro, depende muito da capacidade
desse espírito, da elevação desse espírito, de já ter dominado certos aspectos da vida espiritual para poder consultar esses aspectos de passado, presente e futuro, já que a gente já também falou sobre isso. O que é passado está escrito, ou seja, os registros estão feitos, então você consegue fazer a leitura das vibrações, e o que é futuro está sendo projetado pelo passado. Então, quando você tem consciência do passado, você consegue projetar o futuro baseado naquilo que você consegue ver. Não é lógico a gente dizer que enxerga o futuro de qualquer forma, porque o futuro é uma coisa que ainda está a ser escrita, né? Ela depende das nossas liberações, depende do nosso livre-arbítrio. Então, na medida em que a gente vai decidindo sobre o andamento das coisas, a gente está desenvolvendo e escrevendo o nosso futuro. Então, quando a gente fala que o espírito tem capacidade de enxergar o nosso futuro, ele está antevendo uma situação baseada naquilo que ele consegue constatar. É como se uma pedra jogada ao lago fosse criando certas ondas, e são essas ondas de vibração futura que esse espírito com capacidade de visão futura consegue então enxergar, mas que pode ser interrompida a qualquer momento. Se uma determinada situação acontecer e o espírito mudar, né, como se diz, você vai ter um câncer, né, e vai morrer de câncer. Se você começa a partir dali se preocupar com a situação, talvez exista tempo ainda, talvez você não ter o câncer, mas você não morrer por conta dele, porque você muda suas atitudes, muda sua maneira de existência. Se for uma questão karmática e que precise passar por aquilo, fatalmente você vai acontecer, mas porque o escrito está muito profundo e talvez não haja mais tempo da mudança. Mas ainda assim, só existe uma razão para o futuro ser antecipado, quando é possível que ele seja modificado ou que ele seja atenuado de alguma forma. Então, saber a previsão do futuro para alguns aspectos pode ser útil na medida em que você, sabendo que alguma coisa está para acontecer, está projetado de acordo com o teu histórico, com o teu escrito, você consiga atenuar e se preparar para eventos futuros, de maneira que você sofra menos, que você passe menos dificuldades, vamos dizer assim. Objetarão talvez: toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis que informais de que ainda sofreremos. Quer dizer, o texto diz, então não é nada tranquilizador saber que a gente vai continuar sofrendo ainda, mesmo após desencarnado. E aí ele diz assim: desta forma ou daquela forma, sempre será um sofrimento. Assim, pode-se dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por muito tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então ele vai explicar um pouquinho mais essa questão. Os sofrimentos desse mundo independem muitas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Quando não dependem de nós, quando está escrito o nosso processo kármico, quando são situações pelas quais a gente precisa passar para que a nossa evolução possa continuar acontecendo, né? Mas, na maior parte das vezes, são devidos às nossas atitudes, aos nossos hábitos, às nossas escolhas. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Ou seja, você sabe que não pode comer demais, você sabe que não pode beber, você sabe que não deve fumar, você sabe aquilo que você deve fazer para ter uma vida saudável. Se você não faz, você provoca, por consequência, retornos dessa atitude, consequências dessa atitude. Lei da causa e efeito. Ou seja, os males pelos quais a gente passa, na grande maioria, são males consequências das nossas causas, das nossas decisões, das nossas escolhas. Se a gente vivesse muito mais na linha do que a gente vai ganhando conhecimento e vai sabendo do que é saúde, de como deveria viver, as consequências seriam muito menores. A gente continua a gente vai continuar morrendo. Você não vai se livrar da morte, mesmo que você haja
exatamente porque a morte é um princípio normal e evolutivo. Nós precisamos dessa renovação. Mas o sofrimento seria muito menor porque a gente teria muito menos propenso a ter doenças, que são doenças degenerativas causadas pelos nossos hábitos, pelas nossas escolhas, né? O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, enfrentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. A gente diz aqui então dos sofrimentos morais, daqueles que são causados pelas nossas escolhas nos relacionamentos, pelas escolhas que a gente faz durante a vida. Um pequeno, aspas aqui, a gente é levado durante a vida a fazer escolhas. E por não ter sabedoria suficiente, às vezes a gente faz escolhas erradas. E tudo bem, não há problema em fazer escolhas erradas, porque são através das escolhas que a gente testa, a gente valida certas opiniões, certas hipóteses em relação às coisas, e o erro é um grande instrumento de aprendizado. É através do erro que a gente descobre que aquele caminho estava errado e que deve tentar um outro caminho. Então não é o problema do erro. Como eu já comentei aqui, no livro A Revolução Espírita, comenta que se a gente não ficasse tão preso aos nossos erros, se a gente não se culpasse tanto pelas escolhas feitas erradas, não existiria a necessidade de você passar pelos mesmos problemas que você tenha provocado nos outros, porque o aprendizado aconteceria antes da reposição do mal feito. Quando você age, vou explicar um pouquinho melhor. Se você age no mal pela ignorância, por não saber que aquilo era mal, ou o efeito que isso poderia produzir, achando que você estava agindo corretamente, e você depois descobre que isso provocou mal a alguém, faz com que você mude a sua atitude diante das coisas e passe a agir de maneira diferente, não necessariamente você criou, através do que é considerado como a lei do karma, e karma não é um princípio espírita, o princípio espírita da ação e reação, se aquele fato que você provocou foi aprendido nessa situação, você pode, através de outras atitudes, de beneficiar outras pessoas, continuar o seu processo evolutivo sem que haja necessidade de sofrimento. A gente ainda sofre muito as consequências na vida futura, porque a gente ainda se cobra muito em relação ao mal feito. A gente perde muito tempo tentando reconstruir aquilo que a gente destruiu, quando a gente deveria estar construindo coisas novas e mais proveitosas. À medida em que a gente vai evoluindo e começa a tomar consciência disso, isso começa a ficar mais libertador, começa a ficar mais livre. Então o Espiritismo não diz para a gente que se você fez A, você tem que pagar com A exatamente. Quem diz que você fez A e tem que pagar com A é a nossa consciência, é o nosso desejo de reparação, mas que não é necessário. Se você fez A, você pode pagar com 2A. Ou seja, se você se dedica numa outra vida a fazer o benefício que talvez você tenha não proporcionado a quem deveria, você pode estar muito bem, evoluindo muito mais rapidamente, sem a necessidade do sofrimento imposto por ter passado pela mesma aprovação que você provocou a outra pessoa. Vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. E aqui tem um pensamento interessante. O budismo considera que a gente alcança o nirvana, ou a gente se livra da necessidade da reencarnação à medida em que a gente se desapega de todas as coisas. A gente não deveria, quando o desejo morre, acaba a necessidade de reencarnar. Porque quando o desejo morre, existe uma comunhão com aquilo que precisa ser passado. Então existe uma aceitação e uma gratidão muito grande em relação às provações, como elas acontecem, e existe um aproveitamento muito grande disso. O que faz com que a gente sofra é o apego, seja ele o apego, e a gente não está dizendo aqui só de apego material, está dizendo só de ser apegado ao carro, à casa, à riqueza, aquilo que você conquistou. A gente está dizendo de ser apegado, por exemplo, à relação com as outras pessoas. Ser apegado demais ao marido, à esposa, aos filhos, ao pai ou à mãe. Porque tomar a consciência de que tudo isso é um presente que nos é dado, garante para a gente uma gratidão pelo fato de estar junto,
mas não necessariamente a continuidade de estar junto, porque estamos juntos por um processo de evolução. Daqui nessa existência você se apegou muito, por exemplo, à sua esposa, e você só está junto nessa encarnação porque existiu uma dívida, existiu uma necessidade de correção ou de contribuição com a outra pessoa, e que uma vez finda essa existência, acaba essa reparação, acabou essa necessidade, agora eu me sinto livre, paguei a dívida que eu tinha, estou bem agora, e cada um segue o seu turno, porque não existe esse princípio de almas gêmeas, almas criadas ao mesmo tempo. Isso o Espiritismo nega essa existência. Não existe o amor perfeito, aquele amor a metade da outra panela. Existe a metade da panela nessa existência, né? Na medida em que somos seres livres e dependemos da evolução, e cada um faz a sua evolução na medida em que vai caminhando, né? E a gente aproveita as possibilidades, os relacionamentos que a gente tem para poder contribuir, para evoluir, exercemos papéis nessa existência que, se bem exercidos, faz com que a gente se liberte dessa situação. Então, na espiritualidade, somos todos uma grande família. Não existe mais, você é meu pai, você é minha mãe. Somos todos irmãos em Deus. E essa liberação desse aspecto mais apegado, né, faz com que o espírito sofra menos. Porque também cria situações até de reposição e de reparação na espiritualidade, que são menos ligadas ao aspecto afetivo que você teve na existência anterior e mais ligada ao aspecto do amor fraternal, que é o amor divino, que é o amor muito mais ampliado. Não existe limite para o amor. Ninguém vem com um pacotinho de amor de 500 gramas. O amor é infinito e ele cresce na medida em que você procura, que você cativa, que você cultiva. Então o ideal é que a gente se torne todos irmãos num grande aspecto e menos apegados aos laços que nos ligam materialmente, que para a gente ainda é bastante difícil de se convir, né? A gente ainda tem muito problema com essa questão e ainda tem muito apego àqueles que são mais próximos, né? Porque a gente cativa esse amor durante essa existência. Mas a gente precisa lembrar que isso, uma vez na erraticidade, isso pode se deslocar para um outro aspecto diferente. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Quer dizer, tomar a consciência hoje já é um grande passo para a libertação. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo-se bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Ou seja, a decisão da mudança de hoje é a colheita bem feita, né? A semente bem escolhida agora garantirá uma colheita muito melhor para a gente. Se a gente quer ter uma vida de desencarnado mais livre, mais plena, menos dolorida, se a gente começa a partir de agora escolher as nossas ações, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com a vida, com o que nos é proporcionado, garantirá para a gente uma liberdade, uma libertação desses aspectos da matéria, fazendo com que a gente ganhe voo e possa, uma vez desencarnado, estar livre de fato dessas limitações que a gente tem hoje. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares os espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sobre esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos pronunciaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam.
que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer nesse. Essa é a grande liberdade, que é a possibilidade de, através do livre-arbítrio, a gente escolher aquilo que a gente planta para o futuro. Começar de já esse desapego em relação às coisas materiais, em relação aos aspectos e sofrimentos que a vida nos traz, tendo essa plena consciência da existência de uma vida pós-vida, né? Que a vida continua e que lá será muito melhor na medida em que a gente mais se esforçar aqui para alcançar esse nível de desapego, esse nível de amor ao próximo. Trabalhar nesses aspectos são os aspectos que o Evangelho é bastante profícuo em dizer para a gente, mostrar para a gente como proceder. Instruções não faltam. Vale de cada um de nós o quanto de esforço a gente coloca nesse aprimoramento. Mas cabe a cada um, segundo as suas escolhas. Com isso a gente encerra essa parte e semana que vem a gente inicia então com mais um tópico do Livro dos Espíritos. Até lá! Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, nem vem da Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui?
Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Ah, mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai procurar o que fazer, vai trabalhar. Aí ele deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode pelo amor de meu Deus, Deus, deixa tudo em de paz, novo. mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader?